A paz do Senhor, jovens professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando mais um trimestre, dessa vez, no terceiro de 2024, vamos estudar sobre liderança. A comentarista dessa vez é Ana Késia Lima e trouxe para nós o tema Escolhidos para Servir, vivendo uma liderança com propósito. Vamos falar no decorrer desse trimestre sobre diversos exemplos, diversos personagens bíblicos, servos e servas do Senhor, que lideraram com um propósito do Senhor, com foco em cumprir a missão que o Senhor tinha lhes designado. E é a partir desses exemplos que nós vamos aprender também sobre como exercer a nossa liderança. A nossa liderança no nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Vamos aprender com esses exemplos a como servir o Senhor com foco no propósito que Ele tem para nós. E na lição 1, o maior exemplo de todos é o Senhor Jesus Cristo, é sobre Ele que nós vamos estudar na primeira lição desse trimestre, com o tema Jesus, pronto para servir. E eu acho importante a gente já começar fazendo uma contextualização e um link sobre os dois textos bíblicos que são citados nessa lição. Então, como leitura bíblica, a gente tem aí João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 17, uma passagem muito conhecida, passagem em que Jesus lava os pés dos discípulos e fala ali para eles a respeito de exemplo, né, de como ele era um exemplo de serviço. E também o texto-chave, que é Marcos, capítulo 10, versículo 45. Eu acho importante a gente contextualizar esse versículo de Marcos 10, porque é um trecho também que complementa muito bem o texto de João. Então, ele começa a partir do versículo 35, Marcos, capítulo 10, a partir do 35, fala ali de um pedido de Tiago e de João, querendo ali se assentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus, quando ele estivesse na sua glória. E aí ali Jesus discorre toda uma explicação para eles de que, na verdade, antes mesmo de desejar serem recompensados com honra e status, eles deveriam pensar sobre o que viria antes, né? Que na verdade é o cálice que deveria ser bebido e o batismo com que eles deveriam ser batizados. Então Jesus contextualiza ali que antes da honra existe o sacrifício, né? Então antes deles desejarem status, eles deveriam estar focados no propósito para o qual eles tinham sido escolhidos. Então, acho legal a gente contextualizar e fazer esse link com João 10, porque aqui Jesus fala de sacrifício e serviço, e lá em João 10, Jesus fala de forma muito prática, né? Jesus é muito didático, Jesus ensina fazendo. Então, ao final aqui desse trecho de Marcos capítulo 10, depois Jesus vai falar para eles a partir do versículo 42, sobre como são considerados governadores dos gentios e tudo mais. E aí ele termina falando com o texto-chave, que é: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus fala aqui do seu propósito e detalha qual é esse propósito. A partir disso, desse trecho e desse versículo 45 do capítulo 10 de Marcos, aí a gente já entra no tópico 1 da lição, que é o maior e mais importante líder, se referindo ao Senhor Jesus. Aqui, a gente também precisa contextualizar, acho importante nós contextualizarmos a turma, do que caracteriza, né? Quais são esses aspectos que tornam a liderança de Jesus tão emblemática, importante e a mais importante de todas as lideranças que já existiu? Nós precisamos entender quais são esses aspectos, né? Então, quem Jesus liderou? Para que ele liderou? Por quanto tempo Jesus liderou? Então, é importante a gente trazer isso à tona. Então, quem Jesus liderou? Ele é líder, mas é líder de quem? Para começar, Jesus foi líder de homens comuns, de mulheres comuns. Muitos deles, inclusive, rejeitados pela sociedade da época, mas que foram transformados
em discípulos, em servos do Deus vivo. Então, quem Jesus liderou e quem Jesus lidera hoje ainda? Homens e mulheres comuns, pecadores, dependentes, caídos, né, por conta do pecado, mas que, por conta da liderança dele e da palavra dele, são transformados em discípulos e são transformados em líderes também. Então, quem Jesus lidera? Pessoas comuns e pecadoras, mas que são transformadas por ele para serem parecidos com ele. Jesus também liderou com um propósito. Então, para que Jesus liderou? Então, em que consistia? Qual era o objetivo dessa liderança? É importante nós termos isso em mente também. Então, para que Jesus liderou? Jesus liderou com uma missão espiritual, sobrenatural, universal e incrível. E o que é essa missão? Salvar o mundo do poder do pecado e da morte eterna. Então, para que Jesus liderou? Para a salvação da humanidade. Esse é o propósito, esse é o objetivo. E para que ele nos tornou líderes dessa missão e desse ministério? Para que nós sejamos anunciadores, né? Para que nós sejamos aqueles que compartilham as boas novas dessa salvação que ele veio trazer e concretizar em si mesmo. Então, Jesus foi um líder que veio com o propósito, com o objetivo de salvar o mundo do pecado e nos tornou líderes para proclamar as boas novas dessa salvação. Então, Jesus liderou pessoas comuns para um objetivo grandioso, para proclamar esse objetivo maravilhoso que é a salvação do mundo, do pecado e do inferno. E por quanto tempo Jesus liderou? E essa também é outra característica diferenciada, né, da liderança do nosso Senhor Jesus. Porque todos os outros líderes lideraram por um curto período de tempo. Todos os outros líderes da humanidade, na história da humanidade, tiveram o tempo da sua liderança abreviado ou limitado pela morte. Mas o nosso Senhor Jesus não. Nosso Senhor Jesus tem uma liderança que é eterna. Antes da fundação do mundo, ele já tinha se entregado à morte por amor de nós. E para muito além do tempo em que ele viveu na terra, o Senhor Jesus continua sendo líder e será líder porque ele é o Rei dos Reis por toda a eternidade. Então, por quanto tempo o nosso Senhor Jesus liderou? Por toda a eternidade. Não tem tempo que limite a liderança do Senhor Jesus. Por esses aspectos e por muitos outros que a gente pode pensar e levar para a turma, a liderança do nosso Senhor Jesus é a maior e mais importante liderança de toda a humanidade. Nós também poderíamos falar aqui do alcance da liderança de Jesus, que atravessa séculos, o alcance geográfico da liderança de Jesus, que abrange, né, povos e nações e línguas e raças. Então, muitos aspectos da liderança do nosso Senhor Jesus faz da sua liderança a maior e mais importante de toda a história da humanidade. E a gente precisa compartilhar essa grandeza com os nossos alunos, com os nossos jovens. Por quê? Hoje, o Senhor Jesus, muitas vezes, é visto apenas como uma pessoa de ideias legais, né? Um líder ali de um movimento humanitário, né? Um movimento ali de proteção às minorias, um movimento, às vezes, até político. Muitas coisas do tempo presente limitam a liderança de Jesus para aspectos humanos. E nós precisamos resgatar a visão espiritual e a grandeza da liderança do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus foi muito mais do que um líder que olhou para as minorias, do que um líder de aspectos morais, né, de ideias revolucionárias para a sua época. Não, o nosso Senhor Jesus tem uma liderança espiritual. O nosso Senhor Jesus é um líder eterno, que mais do que criar ali
discussões sociais e morais, muito mais do que isso. Ele veio para nos salvar do pecado e do inferno. E nós precisamos resgatar essa visão da grandeza da liderança do Senhor Jesus, porque hoje a mídia e a sociedade quer limitar a liderança de Jesus para aspectos morais e sociais. Então, resgatem com a sua turma, com seus alunos, tragam à tona na aula a grandeza da liderança do Senhor Jesus, que é espiritual, é salvação de pecado, é salvação do inferno, é vida espiritual, é para ganhar a alma e não para ganhar, não apenas para garantir bem-estar na vida presente, que na verdade nem é essa garantia que o Senhor Jesus nos dá. Então, resgatem a grandeza da liderança do Senhor Jesus como uma liderança espiritual, ok? Então, aí a gente parte, já estamos, né, no tópico 1, mas é legal a gente comentar, claro, e aí eu sugiro a gente fazer isso em tópicos, pelo menos é mais fácil para mim, talvez possa ser para vocês também. A gente resgatar aqui em tópicos características que a comentarista trouxe da liderança de Jesus, já nesse tópico 1. Então, ela fala aí logo no primeiro parágrafo a respeito de que Jesus sabia quem ele era e principalmente sabia quem o havia enviado. Então, se a gente colocar isso em tópico, eu colocaria aqui que de acordo com esse parágrafo aqui, a gente entende que uma característica importante da liderança de Jesus é que Jesus tinha plena consciência da sua identidade e da sua origem. Ele sabia quem ele era, para o que ele havia sido enviado, e ele também sabia a sua origem. Então, quem o havia enviado, né? De onde ele tinha vindo. De onde surgiu esse propósito. E aí, trazendo para a nossa liderança, para a nossa vida espiritual, essa consciência é importante também. A exemplo do Senhor Jesus, a gente também tem que ter essa consciência, quem nós somos e quem é a nossa origem. Então, quem nós somos? Para o que fomos criados? E aí a gente está falando de identidade e pode ser aplicada a diversas dimensões da vida. Então, no sentido espiritual, quando a gente fala, por exemplo, hoje, principalmente quando a gente vê muito hoje a questão da identidade de gênero. Então, a identidade dos jovens e adolescentes hoje tem sido muito questionada e muitas indicações têm sido feitas pelo mundo sobre quem nós somos. Né? Nós somos quem nós construímos, nós somos quem a gente quer ser, quem a gente acredita ser. E nós vemos tantos jovens e adolescentes confusos, olhando para si mesmo e para o mundo ao redor para construir essa identidade. Enquanto que a nossa identidade, ela tem que estar baseada naquele que nos criou. Quem nos criou sabe para o que nos criou. Quem nos criou sabe como nos criou. Então, identidade, esse senso de identidade de origem anda junto, anda de mão dada, as duas coisas, né? Identidade e origem andam de mãos dadas. Então, eu sei para o que eu fui criado porque eu sei quem me criou. E quem me criou é quem sabe para o que eu fui criada. Então, percebam que as duas coisas andam juntas. Então, para eu ter um senso de identidade forte, firme e convicto, eu tenho também que ter consciência de onde eu vim. Quem me criou? O meu Deus, o Deus, né, eterno, maravilhoso, Jeová, Ele é o criador da minha vida. Então, é Ele quem diz quem eu sou. Então, onde eu encontro esse senso de identidade, quem eu sou? Na palavra de Deus. Então, desde Gênesis 1 até o último de Apocalipse, o Senhor tem ali informações do por que nos criou, para que nos criou, como nos criou. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa origem em Deus é que é a fonte para o conhecimento da nossa identidade. E a gente tem que levar isso para os nossos jovens e adolescentes, porque, como a gente sabe, essa questão de identidade tem sido foco, né, das ideologias, das filosofias atuais. Então,
Tenham em mente isso, Jesus sabia quem ele era e quem havia o enviado. Da mesma forma, nós precisamos ter muito claro de onde é a nossa origem, ou melhor, quem é a nossa origem, e a partir disso, a gente sabe quem nós somos, para o que fomos criados. Então, a exemplo de Jesus, nós temos que ter plena consciência disso. Caso essa consciência se enfraqueça e dúvidas tomem conta, a gente passa a viver uma vida de pecado na mais profunda essência do nosso ser. Nós deixamos de ser quem Deus nos criou para ser. E aí, todo o resto passa a ser contaminado, né? Desmoronando, assim, todas as dimensões da nossa vida. Então, origem e identidade. Sei de onde vim e para o que fui criado, ok? A segunda característica aí que a gente vê a comentarista trazendo para nós da liderança de Jesus é a questão de um comportamento equilibrado. Então, no segundo, terceiro parágrafo, ela comenta aí a respeito de situações complexas pelas quais Jesus passou, né? Ela cita aí alguns textos bíblicos, em Marcos capítulo 4, enfim, ela cita algumas situações complexas, né? A questão da tempestade, por exemplo, enfim. Aqui ela comenta a respeito de uma vida equilibrada, né? Um comportamento equilibrado. E aí eu acho que a gente pode fazer um paralelo com Gálatas 5, ou seja, fruto do Espírito, temperança, mansidão, domínio próprio e todas as outras características do fruto do Espírito. Jesus também era um exemplo por conta do seu comportamento. Ele poderia, por ser Deus, né, poderia ali se valer do seu poder, da sua autoridade, para reagir de forma agressiva, para reagir de forma arrogante, de forma presunçosa, enfim, né? Se fosse qualquer um de nós, poderia se valer de todo o poder para se comportar de forma desequilibrada, né? Mas o Senhor Jesus é um exemplo de comportamento equilibrado, ou seja, nós temos que ver no Senhor Jesus um exemplo para nós do que é um comportamento regido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é algo que nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 8, que Paulo fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, tinha o seu comportamento pautado por aquilo que era a vontade e os princípios do nosso Deus. Assim também temos que ser na nossa vida. Então, como filhos de Deus, como líderes que seguem o exemplo do líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso comportamento tem que ser regido e guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós já não nos comportamos ou não reagimos às coisas que nos acontecem sob o comando da carne, sob o comando das nossas opiniões, do nosso temperamento, da nossa personalidade. Na verdade, tudo isso nós submetemos à palavra do Senhor Deus e ao direcionamento do Espírito Santo do Senhor. Então, esse é mais um exemplo do Senhor Jesus para nós, ter um comportamento guiado pelo Espírito de Deus. Depois, aí também nos parágrafos seguintes, ela traz mais algumas características. Uma delas é o bom testemunho, né? O bom comportamento, a boa conduta, que está atrelado à adoração. Então, a gente também precisa pensar nisso, que a adoração não é só aquele momento da igreja em que a gente expressa por meio de música, ou palavras, ou palmas, que a gente expressa admiração, amor e reconhecimento diante do poder e da grandeza de Deus. A adoração é também um estilo de vida. A forma como eu me comporto, a minha conduta em meio às pessoas, a minha conduta no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, nos meus estudos, no trânsito, no mercado, no Uber, enfim, o meu estilo de vida também é adoração. Então, a forma como eu me comporto, o meu bom testemunho glorifica a Deus. E Jesus fala disso, né, em diversos momentos nos evangelhos, em que a nossa vida tem que glorificar a Deus. E o que isso significa? Significa que
é com palavras, né, que a gente vai glorificar a Deus? Não, é com o nosso comportamento. E aí as pessoas vão olhar para nós e glorificar a Deus por conta da nossa conduta, do nosso bom comportamento, que está linkado ao tópico anterior, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus e que leva à adoração ao nome do Senhor. As pessoas passam a conhecer a Deus e reconhecer a grandeza, o amor, o perdão, a justiça, a santidade de Deus a partir do nosso testemunho. Então, Jesus também tinha essa característica e ele mesmo falava que veio não para glorificar a si, mas para glorificar o Pai, fazer a vontade dele. Outra característica que a comentarista traz aí é que Jesus também tinha uma vida de oração. Que interessante, né? Esse é um tópico interessante, então, muito interessante, porque Jesus era Deus, tinha poder, né? Mas mesmo assim, Jesus tirava períodos de oração. Jesus tinha momentos ali sozinho, para ter conversas com o Pai. Então, isso é mais um exemplo para nós. Deus sabe de tudo, é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele faz questão, e nós devemos fazer também, de ter momentos a sós com ele, em oração. E esses momentos de oração é muito mais, apenas porque nós precisamos, né? O nosso Deus é onisciente, mas os momentos de oração são momentos, a gente pode entender assim, em que a gente recarrega a bateria do nosso espírito. Recarrega a bateria das nossas emoções, recarrega a bateria até do nosso corpo, das nossas energias físicas, né? Da nossa disposição. Então, os momentos de oração são momentos em que Jesus tirava ali em particular, se afastava até mesmo dos seus discípulos mais próximos, para estar apenas com Deus. Isso é mais um exemplo para nós do quanto é importante para servir as pessoas e estar ali no meio da igreja, por exemplo, servindo, o quanto o nosso particular é importante também. Então, Jesus veio para servir, mas não negligenciou os seus momentos em particular com Deus. Esses momentos são muito importantes. Nós não podemos dar nada aos outros que a gente não tenha recebido antes de Deus. Então, a gente não tem como servir aquilo que não nos foi entregue para servir. E nós recebemos para ser entregue para servir de Deus. E em que momento nós recebemos? Nos nossos momentos de devocional, seja na oração, seja na leitura da palavra, no estudo das escrituras. Nós só podemos servir, vou repetir para a gente não esquecer, a gente só pode servir aquilo que nós antes recebemos. Então, nós precisamos ter os nossos momentos particulares, particular com Deus, os nossos momentos de devocional. Cada um tem o seu jeito, um escuta hino, outro gosta de ler em silêncio, um é de manhã, outro é de noite, um é de madrugada, outro prefere orar na igreja. Isso independe, né? O mais importante é nós incentivarmos os nossos jovens e nós também, como professores da escola dominical. O mais importante é nós incentivarmos eles e nos policiarmos para manter uma vida de comunhão particular com o Senhor, para que nós nos mantenhamos cheios de Deus para poder dar de Deus para as pessoas que nós servimos, ok? Então, oração é esse momento de receber de Deus para depois servir ao próximo. Por último aqui, ela traz a respeito de obediência, né? Então, ela está falando aqui que Jesus está na cruz, no seu maior momento de dor humana, se sacrificando pelos nossos pecados, e ele clama para que seja feita a vontade de Deus e não a dele, né? Ali, principalmente na oração do Getsêmani. Então, a obediência é um outro aspecto, uma outra característica da liderança de Jesus, que também é um exemplo importante para nós. A obediência que submete, né? Que subjuga, vamos dizer assim, a própria vontade
em prol de priorizar a vontade de Deus. A vontade de Deus é a prioridade. Então, mesmo eu expressando, e Jesus não deixou de expressar a sua angústia, a sua tristeza, né? Tudo ali que ele estava sentindo momentos antes da cruz, mas ele não reprimiu as suas emoções. Ele expressou as suas emoções. Mas em paralelo às suas emoções existia a atitude de obediência. E nós precisamos ter isso em mente. O nosso Deus não quer que nós sejamos reprimidos, né? Ou que a gente entre num estado de negação. Não, eu não sinto tristeza. Não, eu não sinto medo. Não, eu não sinto angústia. Não. Nós podemos ser sinceros com Deus, reconhecer as nossas emoções, mesmo aquelas mais feias e mais fracas. Mas o importante é que, mesmo ao reconhecer tudo isso e expor isso diante de Deus, que nós tenhamos um coração disposto a colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Então eu sinto, eu tenho uma vontade, a minha vontade às vezes é feia, é fraca, talvez esteja completamente contrária à vontade de Deus e eu sei disso. Então, Senhor, que seja feita a tua vontade. E o nosso Deus nos ama, nos entende, e ele sabe exatamente como executar a vontade dele de forma que isso nos sirva de aprendizado e nos traga satisfação, ok? Então, a obediência, no caso de Jesus, é mais do que simplesmente seguir uma ordem. É se submeter humildemente, confiando de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não é um checklist, né, que Jesus vai lá e tica todos os itens, cumprir todas as coisas. Não, eu obedeço porque eu confio e sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ok? Então, essas são algumas características aí que a comentarista traz no primeiro tópico, que é o tópico maior e mais importante líder. Eu coloquei em tópicos, porque para mim fica mais fácil de eu raciocinar o assunto, né? Racionalizar o assunto. Então, eu trouxe assim para vocês. Mas dentro dessas características aqui, a gente pode tirar muitos outros ensinos e muitas outras coisas. Questionem também a sala, né? Os nossos alunos provavelmente são cristãos aí desde pequenininho, frequentaram EBD, EBF durante boa parte da vida. Tenho certeza que esse assunto não é novidade para eles, da liderança de Jesus. Então, questionem a sala, né? O que mais da liderança de Jesus eles veem como bom exemplo? Né? Quais episódios das escrituras, da história de Jesus aqui, e até depois que Jesus foi ao céu, como no livro de Atos, por exemplo, quais são os outros exemplos da liderança de Jesus que eles entendem, né? Quais outras características que eles identificam como importantes para os nossos dias e para a vida deles na vida de Jesus. Então, questionem para que eles tragam também. A lição traz alguns, mas a gente sabe que Jesus é maravilhoso, então características maravilhosas não lhes faltam, né? Então, perguntem para a sala. Peçam para eles trazerem exemplos também e o que eles entendem ser exemplos, características importantes da liderança de Jesus, ok? E aí, a gente parte para o tópico 2, que apresenta e comenta Jesus como um modelo a ser seguido. E aí, aqui a palavra-chave, que é importante a gente enfatizar, é exemplo. Jesus é exemplo. E aí, a gente vai entender que exemplo é muito mais do que discurso, né? Então, é muito mais do que palavras bonitas, palavras jogadas ao vento, né? Jesus é exemplo, Jesus é aquele que, com o seu modo de vida, ensinou as coisas. E esse exemplo vai desde, por exemplo, lavar os pés dos discípulos ali, né? Foi uma aula prática de humildade, mas Jesus é exemplo do dia a dia, de coisas corriqueiras, como, por exemplo, comer com pecadores e, ao mesmo tempo, frequentar a casa dos fariseus. Então, é bom a gente entender que Jesus, em tudo que ensinou, ele praticou, né? Ele mostrou como fazer, ele mostrou como ser. E aí, esse exemplo também vem para a gente entender que Jesus nos capacitou, né? Então, ele fez, ele nos ensinou por meio do exemplo, para que então pudesse nos preparar para a gente fazer também.
Então percebam que mesmo o ensino de Jesus tinha o propósito de nos capacitar, né? Não era só nos passar teorias, vamos dizer assim. Jesus tinha o objetivo, e tem ainda hoje, claro, o objetivo de nos capacitar por meio da sua palavra. Não é à toa que a palavra entra lá como um dos itens da armadura de Efésios 6. Então, o Senhor Jesus fez e ensinou também para nos capacitar a fazer o mesmo. Então, o exemplo, o modelo de Jesus é isso. Olha, eu sou, vocês devem ser. Eu faço, vocês vão fazer. Então, foi uma capacitação. O exemplo de Jesus foi uma capacitação para que nós possamos ser como Ele e servir como Ele. E aí entra um aspecto importante que a gente precisa comentar com os nossos alunos, a nossa classe, que é: a nossa liderança não deve ser uma liderança centrada em nós mesmos. Percebam que Jesus fez, ensinou e compartilhou do seu poder. Então, do mesmo jeito que ele pregou, ele capacitou os discípulos para pregar também, com autoridade e sabedoria. Do mesmo jeito que Jesus curou, expulsou demônios, ele capacitou, deu aos seus discípulos poder para curar e expulsar demônios, operar maravilhas. Aí a gente vai ver no decorrer das cartas de Paulo que o Senhor distribui dons, né? Então, a liderança de Jesus é uma liderança exemplo e modelo também porque não é uma liderança centrada em si mesmo. Né? Jesus não quis tudo para si, todo mundo em volta de mim. Não, pelo contrário, ele capacitou e falou: agora vocês vão, e vão fazer obras maiores do que estas. Que isso sirva de exemplo para nós também, inclusive para nós, professores da escola dominical. Hoje, aí na sua classe, aí na sua congregação, na sua igreja, tem alguém que você já está capacitando para também ser um professor da escola bíblica dominical? Quem aí na sua classe hoje pode ser preparado, pode começar a ser preparado para daqui a alguns trimestres, quem sabe, estar junto com você dando aula para a classe de jovens, ou na classe de adolescentes, ou na classe das crianças? A nossa liderança, o nosso serviço na casa do Senhor não pode ser um serviço que gira em torno de nós. Assim como Jesus fez, capacitou para que as pessoas, né, para que os seus discípulos fossem e fizessem ainda mais do que ele fez enquanto estava aqui, nós também temos que ter essa visão. Então, líderes, professores de escola bíblica dominical, vocês já estão capacitando alguém para te substituir? Ou então para estar junto com você, fazendo aquilo que você já faz, servindo a igreja? Nós precisamos ter esse olhar de desenvolvimento, de identificar quem pode ser, né? Identificar, pedir ao Espírito Santo de Deus esse discernimento para identificar os talentos, os dons, porque os nossos jovens e adolescentes precisam de direcionamento e desenvolvimento. E nós, como líderes e professores, podemos e devemos ter o papel de direcionar e desenvolver esses servos do Senhor. Então, aí na sua escola bíblica dominical, quem mais pode dar aula na escola dominical além de você? Quem ainda não é professor, mas pode se tornar um professor daqui a alguns trimestres? O que nós, como professores, já estamos fazendo para desenvolver as pessoas para se tornarem professores também? Como líderes, o que nós estamos fazendo para desenvolver, capacitar líderes que irão, talvez, se não nos substituir, trabalhar junto conosco? Ou ir, né? Ou, de repente, serem espalhados aí no Ministério de Santo André ou em qualquer outro lugar por onde eles forem para servirem o Senhor. Então, assim como Jesus fez, ensinou, capacitando para que os seus discípulos fizessem o mesmo e até mais do que ele, que nós, como professores da escola dominical, que nós, como líderes de jovens, adolescentes, tenhamos isso também como exemplo, isso também como um modelo de liderança, seja a liderança do ensino na escola dominical ou seja na liderança dos jovens, dos adolescentes.
vamos nos preocupar em ensinar, em capacitar para que os nossos liderados se tornem líderes, para que os nossos alunos se tornem professores, para que os nossos jovens e adolescentes se tornem homens e mulheres de Deus, capacitados, cheios da palavra, orientados, fortalecidos, né, pelos exemplos bíblicos e pelo nosso próprio exemplo, para servir a casa do Senhor com excelência. Então, deixo aqui essa reflexão, termino esse vídeo com essa provocação, com essa reflexão, para já nessa primeira lição do trimestre você já começar a pensar quem eu posso desenvolver e direcionar para um dia, espero que em breve, estar aqui junto comigo servindo o Senhor assim como eu estou. Pensem nisso, reflitam, porque é um exemplo, é um modelo que Jesus nos deixou. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua primeira aula do trimestre, do terceiro trimestre de 2024. Serão 13 lições repletas de exemplos e lições sobre liderança. Liderança não apenas para a gente levar para os ministérios da igreja, mas para a vida como um todo. A liderança talvez da nossa própria vida, não é verdade? Então, que seja aí um trimestre abençoado, que seja um trimestre rico de aprendizado aí na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus e até a próxima!